Senhoras e senhores, boa noite a todos. Peço que mantenham seus vídeos ativados e microfones desligados. As perguntas poderão ser realizadas no chat. Ao final, a doutora Priscila fará a leitura. O presidente, doutor Alexandre Fante, e a vice-presidente, doutora Daniela Paluca, em nome da 102ª Subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Sustentabilidade. Esse evento foi organizado pela Comissão do Direito Ambiental, coordenada pela presidente doutora Priscila de Campos Amorim, Tritapé, e Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente doutora Marta Voltas. E para ministrar a palestra de hoje, a OAB de Santo Amaro solicita que a doutora Priscila faça a leitura do currículo do nosso palestrante convidado. Doutora Priscila, por gentileza, faça a leitura do currículo do nosso palestrante. Boa noite a todos, em primeiro lugar, obrigada pela presença dos doutores e das doutoras, pela organização do evento também, da palestra. Quero agradecer a presença do Celso, aqui conosco mais uma vez, terceira vez, né, Celso? Isso. Vamos falar de um assunto bem importante hoje, então eu vou ler o pequeno currículo do palestrante. Então, Celso Norato da Silva Júnior é engenheiro ambiental, é sanitarista, há 10 anos atuando na área, experiência com licenciamentos ambientais diversos, outorgas de uso de água, licenças para construção de empreendimentos de residências, unifamiliares, condomínios, averbação de áreas verdes, reserva legal, levantamento de topógrafos e georreferenciamentos, sistemas de água tratada, sistema de coleta e tratamento de água, sistemas de drenagem urbana, mineração, agricultura orgânica, AutoCAD e legislação ambiental, resíduos sólidos urbanos, tratamentos e afluentes e levantamento fotográfico, caracterização vegetal. Só isso, além de ser também proprietário da Eco Soluções Consultoria Ambiental, conheci o Celso pela internet, pelo Instagram. Isso. E aí é um parceiro aí de trabalho, de amizade, de tudo. Nos conhecemos na pandemia no Instagram, foi muito bom. Eu agradeço muito, Celso, pela oportunidade, pelas palestras que você tem feito aqui na nossa comissão. E hoje vamos falar de um assunto tão importante que é sustentabilidade. Está com você a palavra. Obrigado. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá, doutora Priscila? E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco do que a gente sabe, né, de conhecimento, e ainda bem que o currículo só aumenta, tá? Cada dia tem mais pós-graduação, né, nisso aí, tem mais uma faculdade de engenharia civil agora, já para completar daqui 1 ano e meio, então a gente está só enriquecendo o currículo cada vez mais para adquirir conhecimento. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar, nós vamos falar de um assunto hoje que eu acho que hoje é o principal assunto que deveria pautar qualquer discussão, seja política, seja em qualquer área, tá? Que é a sustentabilidade. Porque... Celso, vou te interromper só um momento. Entrou aqui na sala a nossa presidente, Lisandra Gonçalves. Muito feliz que ela está participando. Obrigada pela sua presença. A doutora Lisandra foi nossa presidente. Essa para sempre, né? Nossa presidente. Boa noite. Tudo bom, Priscila? Tudo bom? Venho eu já aqui atrapalhando, estou vendo aqui bastante gente conhecida. Tudo bem, gente? Boa noite. Desculpe, palestrante, aqui interromper a tua palavra. Imagina. Bom, eu estou vendo aqui o tema bastante interessante. Eu achei interessante que você o conheceu no Instagram. Sim, conheci no Instagram. Isso. Interessante, hein, Celso? Engenheiro ambiental, bastante interessante, e sanitarista nessa época, né, que é tão necessário, na época em que é permitido agora derrubar árvores e acabar com o nosso meio ambiente tão necessário, né? Sabe que eu toda vez precisei, eu me socorri da Priscila, né, em especial nesse período de pandemia, né?
em que houve aí autorização para que todos ficassem loucos, desrespeitando tudo e a todos, e inclusive o nosso meio, né? Sim. Que é um absurdo. Sim. Parece que as pessoas ficaram completamente malucas, né? Desculpe aí te interromper, né? Até vi um programa esses dias com relação aos lixões, né? A produção dos gases que seriam úteis, né? E que, na verdade, por conta da mistura dos lixos, não é possível nem utilizar para a produção de gases. E as terras, elas estão ficando inúteis, porque fica aquele lixo, ele acaba fazendo com que tudo fique impermeável, né? Porque você tem ali o plástico que não se decompõe, impedindo que as águas elas penetrem para a terra, produzindo, né, os gases que seriam extraídos ali daqueles lixões. Então, tudo errado, né? Até aquilo que poderia ser bom acaba ficando ruim, porque falta aí até organização na coleta dos lixos, né? Nas grandes cidades, enfim, né? Desculpa. Mas a Priscila sabe que o meio ambiente também é uma área que eu gosto muito de tratar, de cuidar, né? Sim. Porque, na verdade, assim, a sustentabilidade tem uma questão muito importante, porque a maioria das vezes que eu vejo alguém falar de sustentabilidade, parece que é algo muito utópico, né? Mas não, sustentabilidade está em tudo. Ela é econômica, ela é ambiental e ela é social. Você tem que unir essas três sustentabilidades para realmente ter uma sustentabilidade completa, né? Por quê? Pelo seguinte, tem uma questão muito simples nessa história. Eu lembro alguns anos atrás, porque eu trabalho nessa área ambiental e sanitária fazem 22 anos, né? Em 2004, a gente teve um surto de hepatite em Campos do Jordão. E eu coordenei a equipe para acabar com o surto. E o surto, ele se pautou por um problema social, na verdade, entendeu? Porque ele começou numa comunidade carente e se espalhou numa creche e depois para outras escolas, que nós chegamos até aproximadamente 2.000 casos de hepatite aqui em Campos. Eu lembro que eu ministrei várias palestras em comunidades carentes aqui da cidade e falando justamente sobre a importância da higiene, a importância de consumir água tratada, a importância de tudo isso. E a gente se deparava com situações que realmente que você vê a importância do social e do econômico para você ter essa sustentabilidade. Você chegava para uma pessoa, falava assim, então, tem que tomar cuidado com o seu lixo, tem que tomar cuidado com os seus dejetos da sua casa, o esgoto. Daí, eu escutei algumas vezes a pessoa falar, como que você quer que eu me preocupe com isso, sendo que eu não sei que se amanhã eu vou ter o que comer para minha família dentro de casa. Então, é complicado você falar em sustentabilidade para pessoas que não têm que não sabem se vão ter o jantar para comer. Por isso que a questão social é de extrema importância quando você fala em sustentabilidade. Desculpa te interromper de novo, mas se a gente puder fazer o bate-bola, eu vejo assim, essas questões, cada um pode fazer tão pouco e ser tanto, né? Então, eu sempre falava, se você vê uma garrafa PET no meio do seu caminho, você pegar essa garrafa no meio da rua e colocar no cesto, você já ajudou em muito, né? Sim, mas sabe de uma coisa, doutor? É assim, eu acho que tem núcleos sociais diferentes. Por exemplo, para a gente, isso é a coisa mais comum do mundo, tá? Mas, infelizmente, para algumas pessoas que vivem no lixo, na verdade, ela já tá tão habituada com aquela situação que eu sempre falo eu dava aula para o pessoal do Agente Jovem aqui em Campos do Jordão, e eu sempre dizia para eles que a rua é uma extensão da casa, e é verdade, né? Às vezes a gente passa uma parte muito maior da vida da gente na rua do que na casa da gente, normalmente. Você acaba passando o dia inteiro fora, eu, no meu caso, eu basicamente venho na minha casa para dormir, entendeu? Eu trabalho o dia todo,
Então, quer dizer, a rua é uma extensão da minha casa. Se eu trato bem minha casa, eu vou tratar bem a rua. Agora, se eu não trato bem a minha casa, como que eu vou poder tratar bem a rua? Você entendeu? Um exemplo disso você vê na Alemanha, né? As pessoas têm um cuidado tremendo com o que é público. E eu até brinco, né? Eu falo, gente, imagina como que é a casa. É o contrário, né? Imagina como que é a casa dessas pessoas. Porque justamente. Se as ruas são perfeitas, se o público é impecável, se eles não fazem nada de errado, né? De colocar nada fora do lugar, fora de casa, eu fico imaginando como é que é a casa dessas pessoas, né? É muito mais perfeito. Deixa eu só fazer um registro aqui. Aliás, 2 registros, né? A Marta Voltas, minha querida madrinha de OAB, agora a coordenadora de cultura da OAB de Santo Amaro, uma pessoa, inclusive, que sempre trabalhou muito nessas áreas de proteção também. Ela, acho que é da mesma escola que eu, em que meio ambiente foi introduzido na faculdade, acho que hoje nem é mais matéria obrigatória, né? Então, registrar aqui que eu a vi, né, e cumprimentá-la, e cumprimentar também o Marcos Antônio, que é o coordenador da Comissão da Jovem Advocacia, e que espero que ele que chame aí o pessoal para participar dessa palestra, que é muito importante, viu, Marcos? Que a Jovem Advocacia tenha esse conhecimento e divulgue nessas informações, né, Priscila? E agradecer a Priscila aí por trazer essa palestra para a subseção de uma região que tem muito potencial e precisa de muita informação a respeito de meio ambiente. Desculpa. Temos só a represa Guarapiranga em Santo Amaro, só. Pois é, temos Parelheiros aí, nós temos uma mata nativa muito grande, nós temos várias nascentes, temos muito verde a proteger, viu? É verdade. Obrigada, Rosana. E daí, quando você fala em sustentabilidade, tem algumas questões que são importantes, tá? Que o envolvimento social está diretamente ligado à sustentabilidade. Você só consegue ter um ambiente cada vez mais sustentável, principalmente o equilíbrio do urbano com o não urbano, que às vezes outra coisa que eu sempre imagino para algumas pessoas, que eu vejo, do jeito que as pessoas falam, dá a impressão que o meio ambiente está atrás de um vidro, sabe? Que ele é intocável, que é uma mata bonita para se ver, mas que você não faz parte do meio, sendo que você está interagindo diretamente com o meio. Você está diretamente, todo dia, você está agindo e interagindo com o meio ambiente. Isso daí é impossível, nem que seja num grande centro como São Paulo, que você falar que você não interage com o meio. Mas só que o interagir com o meio demanda de algumas preocupações, tá? Porque hoje, a grande preocupação do mundo hoje, que eu vejo com relação à questão da sustentabilidade, ela tá ligada a questões que, por incrível que pareça, estão diretamente ligadas ao direito, na minha opinião. Por quê? Pelo seguinte, quer ver um exemplo básico? O problema que tem de lixo no mundo, né? O mundo tem um problema seríssimo com lixo, principalmente o plástico, né? Que o plástico ele foi produzido em larguíssima escala nos últimos anos pela comodidade do uso, pela fácil descarte, né, das pessoas, porque as pessoas não entendem que o fato de você descartar um resíduo irregularmente ou de forma errada, você é corresponsável pela poluição, você faz parte da poluição. Então, essa questão, o que acontece? Teve vários municípios do estado de São Paulo e outros estados do Brasil que foram multados e foram processados por ter lixão. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele é um dos estados que mais eliminou lixões nas últimas 2 décadas. Foi feito um trabalho incessante, principalmente com a criação da CETESB, que eu acho que foi um marco, assim, sabe, do meio ambiente no estado de São Paulo, e que serviu de exemplo e modelo para vários estados do Brasil, né, também. Que a CETESB, se você começar a lembrar que a CETESB começou por causa de Cubatão,
por causa do que estava vivendo de poluição em Cubatão, que estava no estágio tão alarmante que o ar estava praticamente irrespirável, a água estava totalmente poluída, os rios estavam poluídos, estava num perfeito, se você pode falar um desastre ambiental no Brasil, eu acho que Cubatão seria um grande exemplo disso, né? E a CETESB, ela veio com esse intuito na época para recuperar situações como foi Cubatão. Daí começou-se a pensar em sustentabilidade no caso de Cubatão. Mas o interessante é que a própria Constituição de 86, no artigo 225, foi o primeiro ato sustentável que teve na Constituição brasileira, foi o artigo 225, né, que ele fala da importância do meio ambiente e do equilíbrio, né, ambiental, e que todo mundo é responsável por ele, né? E daí, quando você vê que realmente, hoje, infelizmente, como a doutora Lisandra falou agora há pouco, pessoas jogam resíduo na rua, uma garrafinha de plástico ou uma latinha pelo... quantas vezes eu não vi a pessoa acabou de tomar uma cerveja dirigindo, primeiro ato falho, pegou a latinha de cerveja e jogou pela janela, entendeu? Sem nenhuma preocupação com aquilo, o que aquilo pode causar, né? E daí você vê que realmente a falta de consciência, primeiro está com relação a dirigir bebendo, e daí tem a questão do jogar o lixo fora. E quando você pensa nisso, tem uma questão muito importante nessa história, que Cubatão, por exemplo, voltando a Cubatão, ela viveu o quê? A tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? É quando um ato prejudica a todos. Entendeu? Quer ver um exemplo básico? Vamos dizer aqui que aqui nessa sala nós temos sitiantes, tá? Cada um tem uma vaca, tá? Cada um aqui tem uma vaca, mas só que a doutora Priscila teve mais um filho, e daí ela precisou colocar mais uma vaca no pasto dela. Mas só que o pasto da doutora Priscila não comporta 2 vacas. E o que vai acontecer? As vacas vão acabar emagrecendo e vai diminuir a quantidade de leite e ela vai ter que procurar um outro pasto para colocar a vaca, porque senão as duas vão morrer. E o que está acontecendo hoje no mundo? É justamente isso. Cada um só está pensando no seu. Porque, por exemplo, se a doutora Priscila perguntasse para a doutora Elisandra se ela tinha leite sobrando na casa dela para arrumar para ela, para aumentar a quantidade de leite que ela precisa, ou algum outro aqui alguma outra pessoa do grupo, ela não precisaria ter comprado outra vaca, ter acabado com o pasto dela e ter criado um problema para ela. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Acaba virando uma tragédia dos comuns. É igual a pesca. Quando eu tenho pesca excessiva, por exemplo, pensa só, a quantidade de navios pesqueiros que tem no mundo. Vamos dizer, se todos os navios pesqueiros começam a pescar sardinha em grande quantidade, até mesmo na reprodução da sardinha, a sardinha vai acabar, até que vai dizimar. Isso daí é a tragédia dos comuns, porque todo mundo vai ficar sem sardinha. Mas só que, quando a doutora Priscila fica sem pasto, o que vai acontecer? Hoje está em equilíbrio o pasto dela, mas pela falta do pasto vai vir outro tipo de erva, que pode ser uma erva daninha, que vai atingir todo mundo que está em volta dela. E daqui a pouco ninguém tem mais pasto. Esse é o problema quando você não tem sustentabilidade. Quando você não tem sustentabilidade, você afeta o todo. Quer ver um exemplo básico? O que está sendo feito na Amazônia hoje, nos últimos anos? Isso daí está afetando diretamente toda a população brasileira, com desequilíbrio ambiental absurdo, principalmente por quê? Por causa da falta de chuva. Recentemente, o Rio Grande do Sul passou pela maior seca da sua história. Não foi por falta de chuva. Por quê? O Rio Grande do Sul depende do rio aéreo que vem da Amazônia. Se você diminui o rio aéreo da Amazônia, você não chega a água no Rio Grande do Sul, e nem na região sudeste, e nem na centro-oeste. Por isso que cada vez mais as secas do Pantanal estão maiores, porque é um equilíbrio ambiental.
E quando você causa um dano na Amazônia, você acaba de causar o quê? A tragédia dos comuns, onde todo mundo é afetado, onde daqui a pouco não vai ter mais plantação suficiente, não vai ter alimento suficiente. Hoje nós estamos tendo uma alta absurda em tudo no mercado, tudo. O leite hoje está R$10, só para vocês terem uma ideia. Devido ao quê? A seca. São Paulo, eu já ouvi dizer que a Cantareira já está começando a diminuir muito o volume de água e que já vai ter que começar a puxar água de outro lugar. Uma delas do Rio Paraíba, do Sul. Isso aí está tudo interligado. Hoje não tem como você falar que você é independente e vive sozinho, não. Depois da globalização e de tudo que a gente criou em torno da gente, hoje nós temos uma vida que nós somos diretamente dependentes de várias coisas. E uma delas é a alimentação. Que antigamente, na época dos meus avós, minha mãe contava para mim que, por exemplo, cobrinha, chuchu, era a base da comida, né? Que era plantado alface, era tudo da horta. Então, comprava-se pouca coisa no mercado. Criava uma galinha, tinha o ovo, criava um porco. Então, você tinha isso no quintal de casa. Hoje, não. Hoje, basicamente, nós viramos urbanos. E o sistema urbano exige uma demanda muito alta de nutrientes. Então, tudo isso causa o quê? A estafa. E o que a sustentabilidade, do que ela trabalha? Para não haver a estafa. Que a gente consiga viver uma vida confortável como a gente quer hoje, mas sem prejudicar a nossa e a futura geração. Porque antigamente era a futura geração. Não, agora já é a nossa. A questão já está aqui, não está mais lá. Por esse motivo, por exemplo, que é tão importante nós cuidarmos do meio. Como? É um exemplo básico. Quando você vê um terreno baldio sendo inundado de lixo, automaticamente você tem que fazer uma denúncia. Você tem que levar ao conhecimento do poder público que está acontecendo aquilo, que vai causar um problema futuro para o todo, não é só para você. A questão toda da sustentabilidade é você realmente parar de olhar só para o seu umbigo e pensar no todo. Quando você começa a pensar no todo e ver o que a sua ação vai causar no final da cadeia, porque todo lixo é quebra de ciclo. Você não fechou o ciclo. Quando você fecha o ciclo, você não tem lixo. Se você pega uma garrafa PET, você usa a garrafa PET, recicla a garrafa PET e volta ela, opa, fechei o ciclo. Agora, quando eu não fecho o ciclo, ela vira lixo. Aí ela causa problema. E outra coisa muito importante, não existe produto biodegradável. Isso é uma coisa linda de se falar, mas que não existe. Por quê? Para ser biodegradável, ele não pode alterar quimicamente o meio onde ele está inserido. A partir do momento que ele altera o meio onde ele está inserido, você vai introduzir um novo produto químico, mesmo se ele se decompõe mais rápido, mas ele está alterando o meio onde ele está introduzido, ele não é biodegradável. Ele está causando alteração química, ele está causando contaminação. Eu só pago mais caro, é isso? Só paga mais caro, é isso. Que injusto. É igual absorver e adsorver. As pessoas confundem muito isso. A esponja, ela adsorve, ela não absorve. A água não modifica a característica da esponja. Entendeu? Da pia. Para absorver, tem que modificar alguma coisa. A característica química, a forma, deixar de líquido para gasoso e para ir por diante. Entendeu? Então, a esponja absorve. E não existe sacolinha biodegradável no mercado. Que existe uma sacolinha que se decompõe mais rápido e que altera quimicamente o solo. Ela continua causando alteração do solo. Tá? A partir do momento que se fizer uma sacola plástica que não altere as características do solo, aí sim você tem um biodegradável. Tá? Então, voltando a essa questão do biodegradável, nós temos uma questão muito importante no mundo do biodegradável, não, da sustentabilidade. Nós temos uma questão muito importante hoje,
no mundo, que é o lixo, que, por sinal, não deveria ser chamado de lixo, porque o lixo, o resíduo que sobra é um erro da cadeia. Então, o erro é do ser humano que não está sabendo gerir isso de forma correta, né? Assim como o material orgânico pode ser totalmente composto, ter feito compostagem, você não precisa jogar material orgânico no lixo para ir para um aterro, sendo que você pode fazer um composto orgânico que você pode usar no seu jardim, você pode usar de várias formas. Aí você vai zerando a cadeia do lixo. Isso aí é uma coisa importante. E tem uma cadeia fundamental, que é a alimentação. A alimentação, se tem uma coisa que causa estresse no meio ambiente, é a alimentação, de várias maneiras. Nada consome mais água do que a agricultura. Nada. Nada. Você pode parar de consumir água numa cidade durante uma semana, mas se você ligar a torneira da agricultura, é a mesma coisa que não fez efeito nenhum no gasto de água. A agricultura é uma coisa absurda o que gasta de água. E nós temos infelizmente, nós distribuímos muito mal o alimento no mundo. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Se você pensar que a maioria do alimento que é produzido no Brasil, que é a soja, tá? Que é para exportação, ela vai para fazer ração animal no outro lado do mundo, ela não vai para alimentar pessoas, realmente você vê que a balança está errada, tá? E cada vez mais você vê incentivo ao uso de agrotóxico de uma forma absurda no Brasil. O que foi liberado de agrotóxico nos últimos anos no Brasil nunca teve na história do Brasil. Nunca. Agrotóxicos que não são permitidos em quase todos os países do mundo, estão liberados no Brasil para uso. E agrotóxicos que fazem um mal absurdo para o meio ambiente. Absurdo. Por quê? Ele é totalmente não sustentável, o agrotóxico. Por quê? O meio ambiente, por si só, ele se equilibra. Ele se equilibra, porque a praga vai ter um outro tipo de praga para comer ela. Entendeu? Então, ele se autorregula o meio ambiente. E toda vez que o homem quis interferir nisso, ele se deu mal. Eu posso citar vários exemplos para vocês de quando o homem quis interferir no meio ambiente, ele se deu mal. Um exemplo, o homem introduziu o gato na Nova Zelândia para acabar com a ratazana que veio da Europa. Na Nova Zelândia. O que aconteceu? O gato virou uma praga na Nova Zelândia e começou a matar pássaros silvestres e outros animais silvestres. E que tiveram que eliminar a maioria dos gatos na Nova Zelândia. Há alguns anos atrás, os Estados Unidos teve um problema sério de uma praga, né, de tipo de cochonilha, e eles descobriram que tinha um passarinho na Europa que comia essa praga. Foram lá, soltaram um monte desse passarinho, ele não fazia parte do cardápio nativo americano dos outros animais, e ele virou uma praga. Tiveram que matar milhões desse passarinho, porque ele tinha virado uma praga, daí ele começou a comer a plantação. Ele eliminou toda a praga e ele começou a atacar a plantação. Então, quando o homem ele começa a não imitar a natureza para resolver problemas, começa a querer sobrepor ao meio ambiente, à natureza, ele começa a causar problema. Isso é um problema sério. Então, a melhor maneira que tem hoje de você acabar com qualquer problema ambiental é copiar a natureza. Hoje tem cursos em várias faculdades do mundo que ensinam você a arrumar soluções imitando a natureza. Por quê? Você não vai contra o fluxo. Porque, na verdade, nós somos simplesmente mais um animal na Terra. Nós não somos o dominante, não. Nós somos mais uma espécie que está aqui na Terra. Mas só que a gente tem um senso de domínio. Infelizmente, a gente tem um senso de domínio absurdo. A gente acha que realmente nós somos soberanos, somos maiores e mais importantes. Mas não. Quer ver um exemplo? O ser humano sem a abelha está perdido. E nós estamos matando as abelhas do mundo com agrotóxico. A balança não fecha. Chega uma hora que a balança não fecha. Nós temos também uma questão do alimento, que é assim. Vocês já ouviram falar em curva J e curva S? É um negócio bem interessante, tá?
É assim, a curva J, ela tende ao infinito, ok? Ela sobe. A curva S, ela vem, sobe, chega uma hora que ela estabiliza. O ser humano precisa achar a curva S da alimentação, da produção de alimento. Ou então, sabe o que vai acontecer? Chega uma hora que a população e a curva, elas se tocam. A partir desse momento, começa a faltar alimento de verdade para a população. E despenca de uma forma absurda a população humana. Você entendeu? Então, nós temos alguns equilíbrios muito importantes para pensar quando a gente realmente começa a desperdiçar alimento, como a gente começa realmente a não valorizar o alimento que a gente tem e a forma de produção de alimento. Porque alguns anos atrás, um governo finlandês, ele pegou numa ilha na Finlândia e soltou 4 renas nessa ilha, e não tinha inimigo comum. Em pouco mais de 10 anos, tinham 1.200 renas nessa ilha. Elas começaram a procriar, e chegou uma hora que o que aconteceu? A curva da alimentação, ela ficou mais alta, ela ficou mais baixa que a curva da quantidade de rena. De 1.200 renas, caiu para 14 renas, por falta de alimento. E depois subiu um pouco até que extinguiu de vez. Então, nós precisamos realmente observar, por exemplo, eu queria até, se alguém pudesse me dizer, por que as ODSs não fazem parte, infelizmente ainda, da legislação brasileira, diretamente, sabe? Por que as ODSs, que são tão importantes, que são os objetivos, né, da Agenda 2030, que ela pauta tudo que está ligado ao meio ambiente, à sociedade, à educação, à saúde, a bem-estar, a qualidade de vida, a interação meio ambiente e natureza, a meio ambiente no trabalho. Por que infelizmente, o governo ainda não pautou toda a legislação dele em cima das ODSs, pensando num futuro e num presente melhor? E isso é uma coisa muito crítica, porque hoje, a maioria dos países do mundo que realmente levam o meio ambiente a sério, eles pautam pelo quê? Pelas ODSs. Tudo é em cima das ODSs, tudo. Tudo é em cima das ODSs. Vamos falar de fome? O que diz na ODS da fome? Como que vai acabar com a fome no mundo, segundo a ODS da fome? Vai ser de tal forma? Então vamos começar a aplicar isso aqui. Porque dentro das ODS tem mais de 100 metas para serem tratadas, para a gente melhorar a qualidade ambiental e sustentável do planeta. Então, quando a gente fala de obra limpa, por exemplo, isso aí devia ser lei. Toda obra devia ser limpa. Toda obra devia ser limpa. Toda obra devia preconizar pelo quê? Pela sustentabilidade, pelo reuso da água, igual São Paulo. São Paulo tem lei de reuso de água. Hoje, todo empreendimento novo de São Paulo, condomínio, ele é obrigado a ter reuso de água. É obrigado, porque senão não sai do papel. Então, quando você começa a criar leis que estimulam realmente a sustentabilidade, quer ver outro exemplo? Por que não é incentivado cada vez mais os sistemas de energia solar unifamiliar no Brasil, igual é na Alemanha? A Alemanha hoje é o maior produtor de energia solar do mundo. Do mundo. Não dá para comparar o que tem de UV no Brasil e o que tem de UV na Alemanha. A Alemanha é um país de clima temperado, nós somos um país tropical, nós temos a maior costa da América, basicamente ao nosso favor. Nós temos vento em quantidade absurda, costeiro. Nós temos o mar para produção de energia maremotriz. Mas o que a gente faz? A gente constrói uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia. A gente constrói, nós temos ainda sistema de energia por carvão mineral. É um absurdo uma coisa dessa. É um contrassenso absurdo. Se você pensar
o que o Brasil representa em termos de sustentabilidade para o mundo. Outro exemplo básico. Mas você não terminou o raciocínio. Por que nós não incentivamos, então, a solar? Por que nós incentivamos? Infelizmente, por quê? Porque nós temos um lobby político muito grande das concessionárias de energia que não permitem que seja cada vez mais incentivada a energia solar, porque elas veem, por incrível que pareça, parece burrice, mas elas veem, e é burrice, elas veem a energia solar de uma família como concorrente dela na produção de energia, em vez de ela ter ela como parceira, porque ela pode vender aquela energia, o excedente da família ela vai vender, vai fazer parte da energia dela. Mas não, ela encara tipo assim, não, mas se todo mundo tiver, daqui a pouco eu não preciso me produzir. Você entendeu? Ela não encara, porque na verdade nunca vai equilibrar, nunca vai chegar aqui. Sempre vai faltar energia e sempre vai precisar da concessionária. Porque o uso de energia no mundo hoje é uma coisa absurda. Absurda. Se você comparar com a primeira revolução industrial com o que a gente tem hoje, é um absurdo que a gente consome energia, de várias maneiras. De várias maneiras. Então, cadê o incentivo que precisa para... Quer ver um exemplo? Outro exemplo. A Alemanha, ela pretende que Munique, até 2030, não vai permitir carro movido a combustível fóssil transitando em Munique. Só nitrogênio e eletricidade. Não vai andar carro movido com nem ônibus, nem nada. Vai ser tudo movido a eletricidade. E qual o incentivo que tem hoje no Brasil para se produzir carro movido a energia elétrica? Nenhum. Nenhum. Porque o lobby do petróleo é enorme no Brasil. Simplesmente. E, infelizmente, nós temos hoje uma cultura... Aliás, né, gente? Infelizmente, nós temos um pensamento de colônia muito grande. Nós ainda temos a colônia portuguesa dentro da gente de uma forma absurda. A gente tem que produzir para o mundo, entendeu? A gente produz soja para o mundo, a gente produz algodão para o mundo, a gente produz carne para o mundo. Não, nós temos dentro da gente um sentimento de colônia que é uma coisa absurda. E nós temos o potencial para nós sermos os protagonistas. O Brasil, ele tinha tudo para ser a Costa Rica da América. A Costa Rica hoje é o país mais sustentável da América e ela simplesmente é um dos países mais visitados no mundo por causa da sustentabilidade. Porque ela conseguiu arrumar um equilíbrio entre o progresso e o meio ambiente. E nós não. Nós encaramos, principalmente durante o regime militar, nós encaramos o meio ambiente como um empecilho do progresso. A árvore só está aqui para atrapalhar. Não, a gente tem que fazer um asfalto. Vamos derrubar essa mata aqui para passar uma rodovia. De nada para lugar nenhum. É igual aquela história aquela linha de trem de Mamoré, lá lembra? Oi? A Marta falou. A Madeira Mamoré. Madeira Mamoré, que ia de nada para lugar nenhum. E no fim acabou em nada. Entendeu? Acabou em nada, não deu em nada, só deu em desmatamento, morte, uma morte absurda por malária que teve naquela ferrovia. Entendeu? Então, o nosso pensamento, infelizmente, ainda é esse. Que a gente... Quer ver outro exemplo básico? Vocês já... Eu viajo o estado de São Paulo inteiro, né? Assim, a trabalho. Como é bom passar numa rodovia que tem árvore em volta. Você não receber aquele sol direto, aquela insolação o tempo todo no rosto, do lado do rosto. E agora, quando tem uma rodovia, é mais fresco. Você até desliga o ar, né, do carro. É mais fresco. Você não tem o atrito direto, né, da árvore com o asfalto. O atrito, a poeira não está diretamente condensada naquele lugar. É um ambiente mais leve. Agora, nós temos um mundo hoje que todo mundo quer sombra, mas ninguém quer árvore. É uma coisa impressionante. Porque, mas cai folha. Vai entupir minha calha. Mas vai causar dano não sei no quê.
a calçada vai... Não, escolhe a árvore certa. Pronto. Nós temos no Brasil a maior diversidade do mundo de árvore. Não é possível que em todas as árvores do Brasil você não vai achar uma árvore adequada para colocar na frente da sua casa. Mas não, a pessoa ela quer comprar uma araucária na frente da casa dela. A araucária não cabe na frente da casa de ninguém. Você entendeu? Aí que está o problema. É realmente saber fazer para não causar mais problema. Porque quando você não sabe fazer, você causa mais problema. Por isso que é tão importante você destinar corretamente o lixo, por isso que é tão importante você tratar o esgoto, não jogar o esgoto no rio. Ô Celso, só interrompendo um pouquinho, falando nisso, como a gente mora aqui em São Paulo e tem árvores plantadas, por exemplo, na casa da minha mãe são 16 árvores plantadas na calçada. Nós tivemos problemas com isso de raiz, estourar toda a calçada e tal. Seria importante que tipo de árvore que é bom para poder plantar aqui em São Paulo para não estragar as calçadas? Olha, Priscila, tem manuais fantásticos de arborização urbana. Eu sempre indico da CEMIG, que é fantástico. É muito bom o manual deles, que trata para todo tipo de rua, tem um tipo de árvore. Tem a árvore de menor porte, a médio porte, a de maior porte, tem aquela que não precisa ser podada, tem aquela que tem fiação em cima. Que tipo de fiação que é? Se é uma fiação ecológica, que é aqueles 3 fios juntos, ou é aquela com os 3 fios separados? Que tipo de situação que você tem? Para cada situação, você tem um tipo de árvore. E o manual da CEMIG é bem interessante com relação a isso. CEMIG de Minas é muito legal o manual deles. Mas em São Paulo, o que fizeram em São Paulo? São Paulo eles fizeram um negócio muito interessante, né? Eles plantaram uma grande quantidade de árvore da Bolívia em São Paulo, né? É uma coisa absurda isso, né? Eles pegaram aquele jacarandá boliviano lá e encheram São Paulo com aquilo, entendeu? De uma forma impressionante. Daí você entra numa rua estreita em São Paulo, você vê uma cibipiruna, por exemplo, enorme, né? Com aquela tronco desse tamanho, né? E antiga, né? Além de tudo. E outra, nunca foi cuidado. É impressionante. A culpa é da árvore porque ela caiu. Daí você vai ver, ela está com concreto até o caule. Ela nunca teve nenhum cuidado. Nunca ninguém foi... O poder público nunca... eu conheço uma cidade do país que realmente faz arborização urbana, uma cidade de grande porte, que é Porto Alegre. Porto Alegre, assim, ela foi um exemplo para o Brasil no começo. Eu conheci o cara que fez a arborização de Porto Alegre. Porto Alegre, assim, eles fizeram um grande trabalho de arborização urbana, tá na cidade. E agora, o outro exemplo, no estado de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito bonito hoje, é São José do Rio Preto. São José do Rio Preto está fazendo um trabalho lindíssimo de arborização urbana na cidade, tá? Maringá, no Paraná, também é um exemplo muito legal, é uma cidade totalmente planejada e que tem arborização urbana de verdade, onde se cuida da árvore, onde se faz laudo de fitossanitário das árvores, para saber se ela está doente ou não, para saber se precisa trocar ou não. A árvore precisa trocar, a árvore morre também. A árvore ela tem vida útil, é igual a gente. A árvore é igualzinha a gente, ela não é um ser infinito. O importante também, né, Celso, que eu vejo é plantar árvore que seja nativa daquela região. Nativa? Né? Não, mas não. Vamos plantar ficus, né? Vamos plantar ficus. Vamos encher o mundo de ficus, entendeu? Vamos plantar ficus. Ficus é bom que entope tubulação, entendeu? Os passarinhos não se interessam por ela, não, ela tem um fungo nela que por exemplo, para laranja, produção de laranja, eu já vi pessoas perderem plantação de laranja inteirinho por causa de ficus. E que é uma árvore que veio da Ásia, trazida para cá. E outra que todo mundo ama, né? A baurrilha, né? Aquela pata de vaca da Índia, sendo que nós temos a nossa pata de vaca daqui. Não? Então, você usar a árvore correta no lugar certo, é igual, por exemplo, eu querer plantar uma árvore de cerrado em Campos do Jordão. Não vai crescer. Não vai. Primeiro que aqui faz -5, -6 graus no inverno.
A árvore de cerrado não vai aguentar isso. Ela não é de altitude, outro problema. Então, por isso que é tão importante você sempre procurar alguém que conhece. Não é ir lá e ir plantando, né? Uma vez eu fui num sítio de um amigo meu, ele plantou araucária. A araucária, ela tem uma copada larga, ela cresce, e ele plantou a cada 3 metros uma da outra. Não, ela vai ficar eternamente... Ele queria ver se ele conseguia fazer mais rápido a maior araucária do mundo, concorrer com o Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Daí o que aconteceu? Eu falei, você está querendo fazer bonsai aqui? Só para eu saber, né? Porque vai manter elas podadas dessa altura para não crescer, porque, sabe? Então as pessoas não têm noção do que é uma... Quer ver um exemplo? A sustentabilidade urbana, por exemplo, uma das coisas muito legais é a arborização urbana. Por quê? A arborização urbana ela é composta da arborização de rua e de parques. Tá? Ela é um conjunto. E quando você tem uma arborização urbana bem feita, igual a Priscila falou, tem 16 árvores na casa dela, na frente da casa da mãe dela, mas com certeza a maioria antiga já está dando problema e por aí vai. Tem problema de calçada e por aí. Daí o que acontece? Você tem o quê? Você tem menor quantidade de poeira, você tem menor problema de impacto direto da chuva com asfalto, você tem uma sensação térmica muito menor, porque você não cria ilha de calor, você tem um conforto muito maior, tem a questão também de você ver árvore, você ver algo diferente, você aumenta a sua felicidade, entendeu? E tudo isso está influenciado, tá? Então, é igual, por exemplo, se você tivesse realmente pensa se a marginal do Tietê fosse arborizada de fora a fora, você não receber aquele sol o dia todo lá, direto no rosto, você não... sabe, a sensação é muito melhor, porque você cria realmente corredores ambientais muito interessantes para ave e fauna, você começa a avistar pássaro, você começa a ter uma coisa diferente. E isso nas cidades é muito importante. E por incrível que pareça, eu fiz um levantamento através do IBGE da arborização urbana de todas as cidades do Brasil e de todas as regiões do Brasil. Se vocês não vão acreditar qual é a região que tem a pior arborização urbana do Brasil. Vocês não vão acreditar. É a região norte. A região norte, as cidades têm a pior arborização urbana do Brasil. Eu acho que eles odeiam a árvore, né? Não é possível. Eles ficam no meio da mata, né? Não, aqui dentro da cidade não vai ter árvore. Já tá para lá, para lá, para lá. Aqui dentro, não. Então, pra você ter uma ideia, a média da região norte do país é 13%. 13% de arborização urbana. O estado de São Paulo tem 62% de arborização urbana. O estado de São Paulo está dando uma decolada na arborização urbana, assim, de uma forma absurda, principalmente por causa do município verde e azul, que foi criado pelo estado de São Paulo, que para os municípios sustentáveis, ele dá uma verba a mais, consegue mais fácil verba para obras, para tudo isso no estado de São Paulo. Ele deu um incentivo para a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela precisa de incentivo. Ela precisa de incentivo. É fundamental para que ela saia de ser utópico, igual era algum tempo atrás, e para começar a se tornar uma realidade. Isso é fundamental. Ó, aqui vocês já viram que a gente falou tudo ação que realmente está ligada à sustentabilidade. E tem uma ação que é fundamental também, que é o consumismo. O consumismo, ele destrói qualquer ato sustentável. Qualquer ato sustentável. Você comprar mais do que você precisa. Você tem um iPhone aqui, último modelo. A Apple me lança um iPhone novo com um botão a mais. Não, eu quero esse novo, porque tem um botão que não tem no meu. Eu vou trocar meu celular por causa de um botão. Seu celular tem 2 meses. Não, eu vou trocar meu celular porque não tem esse botão novo que colocaram aqui. Você não sabe nem para que serve, mas você quer por causa do botão novo. Então, a sustentabilidade, ela pauta também pelo não consumismo e pela escolha do que consumir. Quer ver um exemplo? Você vai no supermercado
comprar alguma coisa. Daí você vê um hambúrguer. Legal, tem uma casa de hambúrguer. A casa de hambúrguer tem um plástico, que dentro desse plástico tem uma caixa. Dentro dessa caixa tem uma bandeja de plástico, e dentro dessa bandeja tem um hambúrguer envolto em plástico. Vocês já pensaram que vocês estão comprando? A quantidade de plástico que vocês estão levando para casa, embalagem? E depois a gente vai lá ainda e pega uma sacolinha de plástico e põe um hambúrguer dentro, para finalizar o plástico. Então, será que realmente a gente dá para escolher produtos que tenham menos embalagem, usem menos plástico, usem menos material? E menos carne? Menos carne? Diminuir, né, a quantidade de carne, né? Eu não consigo viver sem carne ainda, tá? Eu não tenho como mentir, eu não consigo viver sem carne ainda. Eu estou diminuindo a carne, mas sem carne eu não estou conseguindo ficar ainda. Eu acho que o pensamento neandertal ainda está em mim, entendeu? Que eu preciso de carne. Então, é igual agora, a teoria da caverna. Moda, os flexo-vegetarianos. Exo-vegetariano. Flexo-vegetarianos, aqueles que têm flexibilidade, então, que eles adoram a segunda sem carne. Isso mesmo. Eu estou indo daquela uma que eu sou vegano de segunda ordem. Né? Eu ainda estou comendo a vaca que come o capim, entendeu? Eu tenho que eliminar a vaca no meio, entendeu? Eu tenho que ficar só no primeiro item. Eu ainda estou com esse problema. Então, assim, é isso. O que a gente precisa realmente é repensar alguns hábitos como ser humano e pensar no todo, né? E isso é fundamental. Por exemplo, eu tenho um sítio, tá? Eu produzo orgânicos no meu sítio. Lá nunca entrou agrotóxico. E eu produzo como qualquer outra produção. Eu produzo cabeça de alface desse tamanho, entendeu? Então, tá tudo na base do esterco, na verdade, bovino, tá? Então, assim, é possível, assim. Eu acredito muito também na pequena propriedade rural, porque é ela que produz para nossa casa. Não é o grande produtor que produz para nossa casa. Não é o latifundiário. O latifundiário não está nem aí para a gente. O latifundiário quer exportar. Ele quer mandar para fora. Ele quer ganhar em dólar. É outra conversa. Quem produz para nossa casa é o pequeno produtor. É o cara que produz na horta de um sítio ali de 3 alqueires, 4 alqueires, entendeu? Que faz a feira na cidade. É esse cara que produz. Não é o grande produtor que produz para a gente. Nós temos que começar a valorizar mais o pequeno. Valorizar mais o nosso pequeno. Por exemplo, o Santo Amaro é um bairro maior que Campos do Jordão em população, garanto. Campos do Jordão tem 50 mil habitantes. Santo Amaro, eu garanto que tem mais de 50 mil habitantes. Se Santo Amaro começar a cuidar mais do comércio dele, do bairro, valorizar mais o comércio dele, começa a fortalecer mais esse comércio. E daí começa o bairro a ficar melhor. Porque o impacto de vizinhança é muito importante. É de extrema importância. A casa do vizinho caindo prejudica eu vender minha casa. É de extrema importância que o vizinho esteja bem para eu vender minha casa bem quando eu vou vender ela. Então, esse impacto de vizinhança que as pessoas têm que pensar. Isso é sustentabilidade. Porque quando eu penso no quintal do vizinho, se está legal, você não precisa de uma ajuda para alguma coisa aí, não sei o quê. Não, as pessoas estão deixando isso de lado. O ser humano está deixando o social de lado, o pensar no próximo de lado. E isso é fundamental para a sustentabilidade. Sem o laço comum entre as pessoas, não existe sustentabilidade. Isso está diretamente ligado à sustentabilidade, ao social. É igual, por exemplo, a Cracolândia em São Paulo. Gente, a Cracolândia agora ela pulverizou no centro inteiro. Ela não está mais na Princesa Isabel. Agora está em várias ruas. Eles fizeram um sistema que pulverizou e agora o centro inteiro está sendo afetado. É assim que se resolve? Não é. Não é atacando que se resolve isso é uma doença social. Isso faz parte da sociedade. Então tem que se encarar de outra forma. Isso é um problema de sustentabilidade.
sustentabilidade social, entendeu? Então, tudo isso porque quando você fala em sustentabilidade, todo mundo está vivendo bem. Todo mundo tem uma casa, todo mundo tem um conforto, todo mundo tem condições de viajar. Isso é sustentabilidade. Quem não adora viajar? Eu amo viajar, adoro. Não estou podendo ultimamente, estou trabalhando demais. Aliás, não vejo a hora. Mas é isso. A sustentabilidade, ela vai além do ambiental. Ela vai além. Ela rompe fronteiras. É isso que as pessoas têm que começar a entender. Por isso que é tão importante hoje a questão da ESG. A ESG, ela trouxe a sustentabilidade para dentro do mundo corporativo. O mundo corporativo vê a importância que é de ter um funcionário que trabalha com vontade, que ama o lugar que trabalha, que é valorizado, que ele tem uma família que está valorizada, porque a ESG, ela cuida da empresa de uma maneira que ela cuida do ambiental da empresa, do econômico e do social. Ela cuida do funcionário. Ela não é só ambiental. Então, hoje, é impossível você falar de ambiental sem falar em social e sem falar em econômico. Quer ver um exemplo? Quem que vocês acham que desmata a Amazônia? É o coitado que não tem o que comer, que vai lá o madeireiro, dá fala insignificante para o coitado da motosserra, ele vai lá, derruba a árvore, o madeireiro vende, e depois o cara da fazenda vem e taca pasto, taca soja, e por aí vai. Esse é o problema. O problema é social. Porque se eu começo a valorizar, igual tem hoje, iniciativas igual do Boticário, que é importante a floresta em pé, a floresta em pé ela é muito mais valiosa que ela derrubada. Mas muito mais. O Brasil, o maior presente que Deus deu para o Brasil foi a biodiversidade. Não tem presente maior. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Nós estamos eliminando hoje, pelo desmatamento, o fogo no cerrado, o desmatamento do cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica. Nós já eliminamos espécies que a gente nem conhecia. A gente nem conhecia a espécie de flora, a gente eliminou ela. A gente não sabia o bem que ela podia fazer para nós, para a humanidade, e a gente eliminou ela. Por quê? Por causa de cabeça de gado e por causa de soja para vender para o exterior. Sendo que esse bem é nosso. Quando derruba o cerrado, é o bem nosso que está sendo derrubado. É do todo. Para um ganhar dinheiro. Para um ganhar dinheiro. E vocês já pensaram uma coisa? Olha só que interessante. Antigamente, eu lembro disso na minha infância, muito, de ver Globo Rural e ver o pessoal vindo lá do Nordeste para o Sudeste do Brasil, na época da colheita da cana, para trabalhar a colheita da cana. Eu lembro disso, assim, vinham ônibus e mais ônibus, era feito alojamento para eles, ficavam 1 mês lá, 2 meses, fazendo coleta da cana. Hoje é tudo mecanizado. Não dá mais emprego. A agricultura de alta e larga escala, ela dá muito menos emprego do que dava anteriormente. E tem um problema sério. Aí vai ter várias palestras legais de tecnologia que eu vi nas semanas que o Dr. Marcos falou. Qual o limite da tecnologia para tirar emprego das pessoas? Isso é um problema seríssimo que nós vamos ter que tratar em breve disso. Por quê? Vocês já pensaram que hoje o cara que vai colher soja, ele colhe com uma pessoa, ele consegue coordenar mais de 10 máquinas, que está tudo ligado por GPS? Você não precisa mais de um operador em cada máquina. É tudo por joystick. Será que realmente esse é o futuro que a gente pretende ter para a gente? Que cada vez vai ter menos emprego, cada vez mais a balança social vai ficar mais desequilibrada e cada vez mais vai aumentar os problemas sociais? Será que é esse mesmo o futuro que a gente pretende? Sabe, são perguntas que a gente tem que fazer. Porque para atingir a sustentabilidade. Porque vocês sabiam que a população do Brasil vai diminuir, né? Até 2050 nós vamos perder a população em vez de ganhar. Porque existe uma coisa muito importante nessa pirâmide que eu falei
da curva S e da curva J, que são populações que estão crescendo e populações que já estão mantendo o mesmo nível, até diminuindo a população. Elas estão ficando mais velhas. Por quê? A pirâmide está se invertendo. Ou então está deixando de ser pirâmide, ficando quase redonda. Porque quando eu tenho uma pirâmide, a base da pirâmide é o quê? É criança, adolescente, jovem, adulto, né, idoso. Ela faz isso. Agora, quando eu estou ao contrário, ela começa a ficar quase reta. E chega uma hora que a base começa a ficar menor e começa a ficar maior em cima. O Brasil está começando a inverter, por incrível que pareça. E o mais interessante, o problema social só se agrava, porque quem tem mais filhos são as populações mais pobres. A pirâmide está invertendo e cada vez mais a riqueza está ficando numa parcela cada vez menor da população e a população mais pobre está ficando cada vez maior e cada vez com menos dinheiro. E como você vai exigir qualquer tipo de sustentabilidade quando você tem essa inversão de pirâmide? Então, tudo isso é para se pensar. Mas só que quando você tem um sistema econômico igual esse que foi empregado no Brasil hoje, onde que, infelizmente, cada vez mais os grandes empresários ganham mais dinheiro e o pobre cada vez mais pobre, e que o poder da moeda está cada vez menor, porque nossa moeda está cada vez desvalorizada, cada vez mais desvalorizada. Em relação, hoje você vai no supermercado, com R$150 você não sai com nada. Nada. Você não compra nada. Você sai com 3 sacolinhas e tem R$150. Então, isso é um problema sério, porque isso está diretamente ligado à sustentabilidade também. Vocês entenderam? Então, é isso. Por quê? Problema de moradia, por exemplo. O problema de moradia, aqui em Campos, nós temos hoje mais de 10 novos núcleos de invasão na cidade de Campos do Jordão, tá? São casas onde hoje são proibidos ligar água e esgoto, porque a área invadida foi proibida pelo Ministério Público de ligar água e esgoto. Automaticamente é feito um gato do vizinho, e o esgoto joga onde der. Aí, como que você sana o problema de esgoto do município, que, por sinal, agora tem estação de tratamento de esgoto, com esses problemas de área de invasão? Então, essa é a balança que nós temos que pensar. É um pouco mais funda a balança da sustentabilidade. Ela está ligada diretamente ao bem-estar. Ela está ligada diretamente ao bem-estar pessoal. Ela está ligada a isso. Então, nós temos que pensar nesse todo. E só quando a gente pensa nisso tudo, igual com relação... o crime que está sendo causado hoje no Brasil, da Amazônia, é um crime. É um crime que deveria ir para um fórum internacional de direito, para ser discutido. É um crime. O que está sendo feito na Amazônia hoje, com relação ao garimpo, de ministro do meio ambiente se reunir à porta fechada com o garimpeiro para tentar regularizar a situação dele em terra indígena. De criança indígena está morrendo com mercúrio na água. Está morrendo criança na Amazônia por causa do alto índice de mercúrio na água, por causa dos garimpeiros. Isso é crime. Isso é crime. É crime internacional. Tá, isso daí não tem outro nome. O desmatamento está ocorrendo na Amazônia hoje, que estão jogando agrotóxico e jogando herbicida de avião em cima da floresta, para matar a floresta, para depois cortar. Isso é crime. Isso não tem outro nome. Desculpa. Hoje o que está sendo cometido no Brasil é crime. E nós temos que rever isso. Urgente. Eu não estou querendo dizer... Nunca se deu importância devida ao meio ambiente na história da política brasileira. Sabe quem foi o governante do Brasil que mais deu importância ao meio ambiente? Foi Dom Pedro II. Que ele criou o Jardim Botânico no Rio. Ele é altamente ecologista naquela época. Ele se preocupava com desmatamento, tá? Depois dele, não é ninguém. Mas ele plantou pé de jaca, não foi? Não, ele plantou de tudo. Não foi pé de jaca, não. Ele trouxe de tudo.
Ele fez um mix de jardim botânico lá que, falar para você, tudo que você imagina que tem no mundo tem lá naquele lugar. Mas sabe por quê? Olha só para você ver como uma visão ecológica muda ao longo do tempo, doutor Elisandro. O Horto Florestal de Campos do Jordão é o primeiro parque estadual do Brasil. É o primeiro. Ele é da década de 40. Tá? Olha só para você ver. Meus avós se aposentaram no Horto Florestal. O pai da minha mãe e o pai do meu pai eram funcionários públicos do Estado. Se aposentaram lá. Sabe como é que era a metodologia de meio ambiente do Estado naquela época? Derruba a mata nativa e planta pinos. Ele derrubava com trator e corrente a mata e plantava pinos. Esse era o modelo ambiental do Estado. O meio ambiente, por isso que eu falo, é muito complexo essa questão ambiental, porque ela é cíclica, ela muda de tempo em tempo. Às vezes uma coisa que é boa hoje não vai ser bom ali na frente. Por isso que os 3 R's da reciclagem são tão importantes e o mais importante é o reduzir. O mais importante é o reduzir. O reciclar é o segundo porque você volta pro meio. Mas vocês já pensaram que vai de energia e água para produzir um novo material do reciclado? Detergente, tudo isso. Vocês entenderam? Então, tem uma conta na história também. O reciclar tem resíduo, o reciclar tem gasto, o reciclar tem um impacto ambiental. Por isso que o reduzir é tão importante. Entenderam? Então, essas questões são importantes. É igual, por exemplo, o governo fala para você, diminua o gasto de água na sua casa, né? Consuma menos energia. Você já viram a quantidade de vazamento que tem no sistema de água da Sabesp? Você já viu? A Sabesp está fazendo a parte dela direito? Não está. Esse é o problema. Quem que está exigindo do latifundiário que gasta menos água? Fala para mim. Ninguém. Ninguém está exigindo. Nós temos hoje vários lagos no mundo todo que estão sumindo por causa de uso excessivo de água para a agricultura. Vários. Eu já publiquei na minha página, acho que uns 10 lagos que estão sumindo no mundo por causa de uso excessivo de água para a agricultura. Eu trabalho com agricultura sustentável. Eu estou implantando atualmente em Montemor. Por sinal, aquele dia que a doutora Marta me pediu aquele vídeo, eu estava em Montemor, numa propriedade que nós estamos começando do zero, agricultura sustentável. Lá, tudo por sistema de costejamento, uso mínimo de água, uso racional da água, e tem poço artesiano. A pessoa, ela se interessa em fazer sustentável para consumir o mínimo, porque ela pensa no entorno. A maioria dos poços artesianos do Brasil não tem documentação. Não se sabe quantos poços artesianos tem no Brasil, o quanto de água está sendo tirada do subsolo. Hoje o Guarujá tem um problema seríssimo de água, porque a água está salobra no subsolo. Eles tiraram tanto água do subsolo que a água começou a entrar água salgada e agora virou água salobra. Esse é o problema do consumir em excesso. E por isso a importância da sustentabilidade. Por isso que cada vez mais eu tenho certeza que vocês, doutores, e todo o legislativo brasileiro, e todo mundo vai ter que começar a fazer leis mais pautadas à sustentabilidade, em cima das ODS. Eu tenho certeza disso, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Por quê? Se a gente não começar a pautar a gente pela sustentabilidade, vai começar a faltar água. São Paulo. Vocês moram em São Paulo. Vocês acham, sinceramente, que São Paulo é viável? Ambientalmente falando? Sustentavelmente falando? Dá para manter São Paulo o tempo todo, com tudo que ele precisa? Com água suficiente o tempo todo, com tudo, comida o tempo todo, tudo. São Paulo é um ET, na verdade. É um ET. É um ET que funciona. Isso que é muito louco. É uma cidade absurdamente grande,
que depende de uma quantidade de energia absurda, de uma quantidade de água absurda, de uma qualidade de combustível absurda, de uma quantidade de comida absurda, e funciona. Imaginem só, se o Cinturão Verde de São Paulo falhar durante um mês, não produzir a hortaliça no Cinturão Verde de São Paulo. O que acontece com São Paulo? Entra em colapso. Vocês entenderam? Então, é isso tudo. Por isso que eu sou a favor, por exemplo, por que não é incentivado mais hortas de bairros em São Paulo? Por que não tem política para se incentivar horta em bairro, em São Paulo? Fazer grandes hortas para a comunidade. Poderia ser feito isso. Um trabalho conjunto com o pessoal do bem-estar social para fazer hortas em terrenos baldios, que tem vários em São Paulo. Terreno baldio em São Paulo só serve para invasão ou então para jogar lixo. Se você produz horta, produz alimento, ele tem um objetivo nobre, que é a produção de alimento. Então, é tudo isso, quando você... Igual aqui. Gente, se eu falar para vocês negócio, vocês não acreditam. Campos do Jordão é a cidade... Foi a primeira cidade do Brasil, do interior, a ter uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tá? Olha só, que legal, né? Mas até hoje não tem lei. Não tem uma legislação ambiental até hoje em Campos do Jordão. E sabe quem está lutando para a legislação? Eu. Gente, eu me reuni com o secretário de Meio Ambiente 200 vezes. Cláudio, está na hora de fazer uma legislação ambiental para o município. Nós não temos norma, nós não temos nada. Não temos zoneamento urbano ecológico, não tem nada. Daí me sentei com ele. Eu falei, Cláudio, você deixa eu cuidar disso? Falei assim para ele, pode cuidar. Já me reuni com a Câmara 2 vezes, e estou indo para Ubatuba semana que vem numa reunião lá na Secretaria do Meio Ambiente de Ubatuba, que criou recentemente uma legislação de meio ambiente para debater os prós e os contras da legislação deles, para entender o que dá para melhorar na nossa, junto com 2 vereadores. Porque se ninguém veste a camisa, ninguém faz, gente. Alguém tem que começar. Se não tiver um começo, não tem fim. Não tem meio, não tem fim. Esse é o problema. E as pessoas vão deixando, protelando. Ah, administração pública. Ah, o próximo faz. Eu não sou do meio público, eu já fui da prefeitura. Eu já estive lá dentro. Eu já fui 10 anos, trabalhei em prefeitura. Eu sei como funciona a máquina também. E estou há 12 anos com o meu escritório. Tá? Então, assim, eu me botei nessa condição. Porque ninguém vai fazer. Eu falei com o Alexandre Gonçalves, Celso, vai lá que eu dou total apoio, mas ir comigo não vai, mas dá total apoio. Falei com o Jair Pinheiro, a mesma coisa. Todo profissional fala a mesma conversa, mas ninguém quer vestir a camisa e fazer. Então, me reuni com a Câmara inteira, tive 2 reuniões lá, adoraram a ideia, eu fiz um esqueleto de uma lei para levar para a Câmara, para discutir. Tá? Então, isso, porque nós precisamos de legislação nos municípios, porque sustentabilidade é aquela história do pensar globalmente e agir localmente. Os municípios têm que estar fortes. Né? A Priscila sabe disso, ela já esteve dentro da CETESB. Ela sabe como é que funciona o órgão público. Né, Priscila? Sim, Ibama, Secretaria, CETESB. Aí, ó. Viu? Então, ela sabe como é que funciona o órgão público. O órgão público tem hora que você não cutucar, não vai. Não vai. Não vai mesmo. E tem que cutucar, porque todo mundo tem direito a uma vida saudável, todo mundo tem direito a viver num lugar melhor, todo mundo tem direito a... A Constituição não é à toa. Eu não acredito que a Constituição seja à toa, sinceramente. Eu não acredito. Eu acredito muito que ela vale. Ela tem seu papel na sociedade. E lá está tudo nela, está tão bonito nela. Está tão bonito nela, sabe? Que nós somos responsáveis. Lá na Constituição está... Nós também somos responsáveis pelo meio ambiente. Tá? Então, assim, é fundamental isso. E por isso que eu digo,
nós temos que começar a pensar mais no todo. Temos que começar realmente a pensar no que está acontecendo com na nossa vizinhança. O que eu tenho na minha vizinhança, sabe? Por exemplo, estou com um problema seríssimo na minha rua. No começo dela, tem um terreno ali, que pertence ao município, que simplesmente virou um lixão, que todo mundo joga lá, poda de árvore, tudo joga lá, esperando que a prefeitura venha uma hora tirar. O que eu fiz? Fui na Câmara, consegui que seja instalado um parque ali. Aquele pelo menos para uma academia da prefeitura, vai ser instalado no terreno, para ter uma finalidade. Por quê? Porque senão ninguém vai cuidar. Tudo que é público tem que ter finalidade, tem que ter um uso, ou então vira descaso, vira invasão, vira lixão, vira esgoto, vira isso. Então, nós temos o dever, sim, de cuidar do todo. Isso é fundamental. Daí, quando a gente começa a pensar assim, a gente consegue enxergar o que é a sustentabilidade. Essa é a verdade. Sustentabilidade é a água, é o rio, é o mar, é o resíduo, é o esgoto, é o bem-estar, é a educação, é saúde, tá bem financeiramente, ter um convívio social legal, com pessoas legais. Isso é sustentabilidade. Está tudo interligado. Tudo interligado. Tudo. É a construção limpa. Porque quando você tem uma construção limpa, você tem funcionários satisfeitos, você consegue ter uma obra mais rápida, mais organizada. Tudo isso faz parte. Então, nós precisamos, sim, de melhorias, tá? E sinceramente, nós precisamos urgente de uma coisa no Brasil hoje. Urgente. Urgente. Aprender a votar melhor e aprender a observar melhor quem são os políticos em quem você está votando. Entender melhor o que é aquele cara, entender melhor seu histórico, entender melhor tudo que ele já fez e deixou de fazer ao longo da carreira política dele. Nós temos que começar a pautar verdadeiramente por uma política correta no país, para não cair no que a gente está caindo cada vez mais fundo, porque nós estamos indo cada vez mais para o fundo. Essa é a verdade. Nós estamos indo na contramão do mundo. Gente, nós vemos deboche em tudo quanto é congresso da ONU de meio ambiente, porque o Brasil hoje não quer assinar nada, não quer participar de nada. Nós viramos literalmente o subtreco do subtroço do mundo em relação ao meio ambiente, sabe? Então nós precisamos sim rever essa situação e ver realmente qual o papel de protagonismo que a gente quer. Ou a gente quer ser colônia a vida toda, sabe? Tem uma hora que cansa de ser colônia, sabe? Eu acho que você tem que ser protagonista, principalmente nas questões ambientais. O Brasil tinha que estar falando grosso lá, porque ele hoje tem a maior biodiversidade do mundo, tem a maior floresta do mundo, e tinha que estar falando grosso para todo mundo preservar o seu. E que ele está cuidando dele da forma correta. Mas não. Ele quer imitar os Estados Unidos, que devastou tudo a vegetação deles, e agora precisa repor, porque não tem mais condições. Você entendeu? Então, vocês entenderam o problema? É esse. Nós temos uma mania de apontar o defeito do outro para justificar o nosso, em vez de apontar a nossa virtude para apontar o defeito do outro, sabe? Esse é o problema, sabe? Celso, eu vejo isso em indústria. Celso, você deveria ser vereador aí na cidade. Você deveria sair vereador aí na cidade. Tá. Não. Então, assim já faz a parte de leis, tudo. Eu já fiz. Sabia que a lei do resíduo sólido de Campos do Jordão foi eu que fiz, né? Eu que redigi. Deu o pessoal os advogados da prefeitura fizeram revisão, tá tudo ok, passou na Câmara e foi aprovado. Então, assim, nós temos realmente, gente, que dar um outro olhar para o meio ambiente, principalmente aqui no Brasil, sabe? Nós estamos perdendo a maior riqueza que nós temos,
em detrimento do agronegócio suvina que só pensa em si, que não divide nada com ninguém. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Sendo que a biodiversidade é nossa. Celso, vou dar uma olhada. Oi. Eu vou dar uma olhadinha. Oi. Oi? Ai, desculpa. Vou dar uma olhadinha para ver se tem. Nós temos perguntas aqui que a gente já encerrou o tempo. Tá bom. Já encerrou nosso tempo. Dá uma olhadinha se tem perguntas aqui. Bom, mas eu acho que eu fui. Eu acho que para entender o que é sustentabilidade, na minha opinião, né? E qual o caminho que a gente deve buscar, né? Com relação ao meio ambiente, ao social e ao econômico do nosso país, né? Olha lá, sim, gostaria de fazer tem uma pergunta lá, o Rafael, quer fazer uma pergunta. Aparece aqui para mim também, agora que eu vi. Mas então, e sustentabilidade é lindo porque todo mundo está bem, né? Na verdade, quando você atinge a sustentabilidade... Pode fazer, Rafael. Olha lá. Tá, vamos lá. Rafael, nesse exato momento, não. Tinha, mas não tem mais, tá? Por sinal, hoje, para o pequeno agricultor conseguir o incentivo do governo para a sua plantação, o que está pedindo é para grande agricultor. As exigências, quem consegue cumprir é somente o grande agricultor, tá? Infelizmente, nós não temos uma cultura no Brasil da agricultura sustentável, como deveria ter. Existiu uma promessa muito grande no governo anterior, que começou a fazer alguma coisa, mas só que, infelizmente, nesse governo, né, inclusive eu tive uma notícia assim, extremamente triste para o Brasil, que semana passada foi cortado praticamente toda a verba da ciência e tecnologia do Brasil, né? Todos os projetos que estavam em andamento vão ter que ser separados hoje no Brasil. Foi cortado 6 bilhões de verbas, se não me engano. Tá? A PESP vai parar de fazer pesquisa aqui também? Não, isso desde 2018, né? Isso não, tá só diminuindo. Vem diminuindo gradativamente. E pensar que os estrangeiros vinham para o Brasil para fazer as pesquisas aqui, porque aqui tinha verba, né? Por você ver. Então. Não, e com relação ao projeto, a questão que eu fiz, porque assim, existe uma certa hipocrisia, né? Porque o agricultor está ali produzindo na terra dele, e assim, não usa fertilizantes, e, né, tentando viver daquela... E ele está sendo autuado ali a todo tempo, né? Então, ele sofre embargo de obra, ou ele sofre porque veio outra empresa e derruba a árvore lá na região, e ele que responde por isso. No caso do meu cliente é a FEPASA, né? Tá. Então, e aí quando eu questiono, né, os órgãos ambientais, eles falam que tem que ver um manual, tem que falar com o técnico, e o técnico nunca te responde. Então, é bem desgastante. Assim. Na verdade, é assim, Rafael, o pequeno produtor no Brasil, hoje está jogado às traças, porque assim, se você é um latifundiário, você tem tudo do governo. Se você tem norma de financiamento espetacular, você tem tudo. Agora, o pequeno, não sei se você viu o novo caderno de exigências do pequeno produtor para conseguir verba governamental, eles estão pedindo coisas de oferecimento da área, estão pedindo um projeto de plantio assinado por agrônomo. Sim. E por aí vai. É isso mesmo. Não é super elevado para um pequeno... Não, extremamente elevado para um pequeno produtor. Se ele tivesse dinheiro para fazer aquilo, ele não precisava do dinheiro. Verdade. Essa é a verdade. Entendeu? É igual, por exemplo, o plano de saúde, né? Eu fui ver um plano de saúde para minha mãe, custava R$4.000 por mês. Eu falei, cara, eu não gasto R$4.000 por mês com a minha mãe no médico, e agora o que eu faço? É igualzinho o governo. Ele está te pedindo uma coisa absurda, tá? Infelizmente,
uma papelada gigantesca, que você vai ter um gasto absurdo para você conseguir um pequeno empréstimo para fazer uma plantação de alface. Sabe, é absurdo hoje o que está sendo feito com um pequeno produtor no Brasil. Eu nunca, Rafael, outra coisa, eu nunca pedi dinheiro do governo para o meu agronegócio aqui, vamos dizer, o meu pequeno agronegócio. Por quê? Porque sinceramente, quando eu fui ver, eu falei, não, deixa quieto, é melhor nem mexer com isso. O desgaste é muito grande. E é isso que tem que ser revisto, por isso que eu falo. E o pior, Rafael, é que esse pequeno produtor, é ele que leva o alface, a beterraba, a berinjela para a gente. Não é o latifundiário que produz milhões de toneladas de milho que vai embora, milhões de toneladas de arroz que vai embora. O Brasil começou a exportar arroz. É absurdo o que foi feito. Agora tudo virou commodities. Tudo no Brasil é commodities. Então compensa muito mais vender do que ficar aqui. Essa é a verdade. Tá? E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente, mais um convite da doutora Priscila. O tempo aí já passou. Adorei a parte histórica da CEDESB, que eu não conhecia essa história. Então... Parabéns. Obrigado pela palestra aí, pela resposta. Eita, derrubamos o palestrante antes do término. Aí. Ou derrubaram a gente, Priscila, antes. Para a gente antes. Encerraram. Será que encerraram a sala antes? Doutor Celso, ele saiu da sala já, doutora Priscila? Não. Deve ter uma conexão. Eu acho que ele caiu, ele só... Acho que encerra. Enfim, mas acredito aí que tivemos aí uma belíssima explanação, né? Agradecendo aí todos que estiveram conosco até esse momento. Ficamos aí muito felizes por ter aí a participação da nossa eterna presidente, a doutora Lisandra Gonçalves, nos prestigiando com a sua presença aqui nesta palestra, que foi tão importante falar sobre sustentabilidade. E agradecemos também a doutora Priscila por trazer temas tão importantes para todos os advogados aqui de Santo Amaro. O palestrante voltou, Marcos. Vamos pelo protocolo, Marcos. Você como coordenador de comissão, né? Vamos pelo protocolo passar as palavras. A doutora Marta está na palestra ou não? Doutora Marta teve que se ausentar e deixou aí. Então, seguindo o protocolo, Marcos, eu vou pedir a palavra, né? Vou passar a palavra para a doutora Priscila, que é coordenadora da comissão, e aí encerrar desculpa, pela ordem, né? Passar a palavra para o nosso palestrante, para as últimas palavras, para a doutora Priscila, e aí eu me despeço de todos. Doutora Priscila. Perfeito, doutora Lisandra. Seguiremos obrigada, desta maneira. Bom, boa noite, obrigada pela presença da doutora Lisandra, nossa eterna presidente, como o doutor Marcos bem lembrou. Obrigada, doutor Marcos, sempre nos auxiliando aí em todas as palestras, nos eventos, bem presente. Com essa sua voz de locutor. Ele já foi, né, de rádio, por isso que ele tem essa voz. Isso, então. Voz linda. Obrigada. Também quero agradecer o Celso, que eu acho que ele caiu novamente com o nosso palestrante. Não, nosso engenheiro. Tô aqui. Tá aí? Tá. Obrigada. É um prazer receber você, como sempre, o papo flui, assim, não parece nem uma palestra, papo mesmo. E, nossa, você é excelente, um profissional excelente, muito obrigada mesmo pela presença. Vamos marcar outras palestras, um curso também aí na ESA, um curso prático para os advogados aqui, porque ambiental, a prática é com engenheiro mesmo. Foi isso que eu aprendi lá na secretaria, no IBAMA, na CETESB, é com a parte de engenharia. Então, gostei muito, parte também para falar para eles. Também vamos elaborar uma próxima aí, um próximo curso. Quero agradecer também a oportunidade do Dr. Fante, nosso atual presidente, a doutora Marta também que é presidente
coordenadora de eventos. Obrigada a todos que participaram, nos prestigiaram com a presença. E tenham uma boa noite. Boa noite, Celso. Obrigada por tudo. Tá, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Priscila. Eu espero que na próxima a gente possa fazer uma organização com um pouco mais de tempo, convidar a Jovem Advocacia, né, Marcos, com mais tempo para participar da palestra, que eu acho que isso é extremamente importante, que a Jovem Advocacia tenha mais acesso aos temas de ambiental, para que tenha essa maior noção, né, e aliar, né, as questões de engenharia com as questões de direito, doutora Priscila, trazer a velha guarda de direito ambiental para também estar aqui presente, de repente montar aí um simpósio, né, para tratar dessas questões. Acho que é importante, tanto São Paulo, eu acho que dá para resgatar São Paulo ainda aí, professor Celso. Dá sim, tenho certeza. Né? Fazer aí um trabalho em parceria com o Marcos Antônio, que é o grande líder aí da Jovem Advocacia. Eu acho que isso é muito importante, né, Marcos? E trazer esse pessoal para essa noção de ambiente. Exatamente, doutora Lisandra. Obrigada. Então, aguardamos aí a doutora Priscila para que a gente possamos aí organizar algo nesse sentido e será de grande valia a todos os novos advogados. Com certeza, a Comissão do Novo Advogado estará presente e estaremos aí juntos, né, participando deste evento que, assim, com certeza, estaremos aí elaborando em breve. Eu quero fazer um registro aqui também. A nossa presidente da comissão de imprensa, a Cíntia Beltrame, que está aqui presente, também muito importante a participação dela para levar a informação a todos os colegas da palestra que ocorreu hoje, né? E a nossa colaboradora, as duas Lilians que estão aqui presentes, uma escondida atrás de uma bolinha aqui da OAB, e a Lilian Alvim, que sempre foi uma grande defensora do meio ambiente e das causas animais. Obrigada, doutora Lisandra. Imagina. Aí a Rosicler Cabral também, assessora aqui, que sempre foi foi minha assessora da presidência. Perfeito, agradecemos a presença de todos. Doutor Celso, com as suas considerações finais, para que possamos, então, dar um encerramento na nossa palestra de hoje. Tá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês são um público bem... que dá muito prazer de estar junto com vocês, porque vocês são muito ativos também aí na questão ambiental. E essa é a terceira vez que eu estou aqui já, né? Isso prova realmente que vocês veem um interesse do meio ambiente, né? Para o todo. E que a sustentabilidade cresça cada dia mais. Tenho certeza disso, e nós vamos chegar onde a gente quer e vamos ter um exemplo para o mundo ainda de sustentabilidade, eu tenho certeza absoluta disso. A gente tem um potencial muito grande para isso. E antes que eu seja injusta, antes que terminemos aqui, o Fernando Moraes tem também a participação dele aqui, não posso deixar de mencioná-lo. Euzinho aqui, muito obrigado. Perfeito, doutor Fernando, também faz um belíssimo trabalho aí junto conosco na Comissão do Novo Advogado, é secretário de nossa comissão, e a doutora Cíntia também, prazer em vê-la através aí das telinhas, né, das nossas redes sociais. Então, podemos encerrar. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada. De nada. Perfeito. É isso, então, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Eu entrei só para dizer um oi e acabei ficando, que estava muito bom. Que bom. Abrilhantou a palestra. Então, daremos o encerramento à nossa palestra. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Priscila. E, em nome do presidente, o doutor Alexandre Fante, declaro encerrada a palestra desta noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos.